Shabbat Shalom Lekulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos os amigos, Baruch Hashem, finalmente vamos iniciar agora o novo ciclo dos aprofundamentos, dos nossos estudos metodológicos da Torá. Hoje iniciamos o novo ciclo de estudos aprofundados da Torá, aqui da Kehilat Shemen Israel. Quero convidar a todos vocês a abrirem juntamente conosco no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, que você possui na sua casa, seja ele num volume físico, no livro físico, ou através do seu celular, ou do dispositivo que você tiver na sua casa. Abra em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, ok? E aqui nós temos essa edição que nós recomendamos, a edição Gutnick, a edição encadernada do livro de Gênesis, da editora Sefer, ok? Baruch Hashem. E vamos começar a nossa leitura a partir do texto original, do famoso primeiro trecho do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, que diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. No começo, na realidade, em um princípio, Deus criou os céus e a terra e os seus conteúdos. Agora nós vamos aos comentários introdutórios dos nossos sábios, contidos aqui na introdução desta edição, que nos diz o seguinte: por que a Torá, o livro da lei, começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, ou seja, a letra Beit. A letra Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico, correspondente à letra B do nosso alfabeto. E não com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Talmud de Jerusalém, a edição do livro do Talmud, que foi escrita em Yerushalayim, em Jerusalém, conhecido também como Talmud Yerushalmi, sugere que Aleph significa começo impróprio, visto que essa é a primeira letra da palavra Arirá, que significa maldito. Por outro lado, Beit, a letra Beit, é o começo da palavra Brachá, que significa bênção em hebraico, conforme no comentário em Hagigah, capítulo 2, verso 1. Mas seguramente há muitas palavras positivas em hebraico que começam com a letra Aleph, e muitas palavras negativas que começam com Beit. Por que Beit deve ser identificado como bênção em particular? O fato da Torá começar com a segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, e não a primeira, Aleph, indica que a leitura do texto é, de fato, a segunda fase do estudo da Torá. Até mesmo antes de olhar o primeiro versículo da Torá, a pessoa precisa se preparar para a experiência que está prestes a vivenciar. E o que significa? Basicamente, o estudo da Torá é algo um pouco paradoxal. E o que significa? Por um lado, é uma mitzvah, um mandamento que conecta a pessoa com Deus. Assim como com qualquer mitzvah, como qualquer outro mandamento, ela precisa estar ciente disso para alcançar uma conexão completa, uma conexão mais elevada com o Eterno. Por outro lado, se a pessoa realmente pensa em Deus enquanto estuda a Torá, ela não consegue se concentrar no que está estudando. A solução para esse problema está na preparação. Antes mesmo de abrir o livro, a pessoa deve preparar um momento para refletir que ela agora estudará a sabedoria de Deus, que foi condensada sob uma forma inteligível para o ser humano, ou seja, numa forma proporcional e adequada para que o ser humano possa entender. Ela está a ponto de colocar a sua mente em união total com Deus. É claro que quando ela está realmente estudando a Torá, a constituinte divina, não consegue meditar sobre esse fato, pois está concentrada no texto. Então é crucial que a pessoa tenha intenções corretas antes de começar, ou seja, a Kavaná, a intenção de obedecer o Eterno. Esse é o significado da palavra Kavaná. E é isso que a Torá, a constituinte divina, a lei divina, começa com a letra Beit. Por isso que a Torá começa com a letra Beit, expressa na palavra Bereshit, para indicar ao seu leitor, a pessoa que está imergindo no estudo, na leitura correta da Torá, que o estudo é somente a segunda fase desta mitzvah, desse mandamento, uma vez que a primeira parte é a consciência da pessoa, é o desejo legítimo, verdadeiro, de obedecer a Hakadosh Baruch Hu. Isso antes de estudar a Torá. Estudar a Torá com o preparo apropriado traz muitas bênçãos na vida da pessoa. Assim o Talmud, que é a literatura fonte da Rabbanut, do movimento rabínico, aqui no Talmud Yerushalmi, na edição do Talmud de Jerusalém, ensina que o Beit, a letra Beit no começo da Torá, representa a palavra Brachá, bênção. Esse comentário, aliás, está baseado em Likutei Sukkot, volume 15, parte 1FF, página 326. Ok? Baruch Hashem. Esse foi o comentário introdutório do Humash Gutnick que nós recomendamos a todos, que todos possam adquirir esse volume, essa edição encadernada do livro de Gênesis, assim como os demais volumes, os demais livros, ok? Então vamos prosseguindo, pessoal, para o decurso do nosso estudo de hoje. Agora, redobre a atenção de vocês. De acordo com o Midrash, e o que é o Midrash, pessoal? Midrash é a literatura de parábolas. É uma literatura judaica
que nos ensina as profundidades da Torá através de uma linguagem de parábolas. É uma técnica explicativa que, através das parábolas, nós podemos compreender profundidades, significados profundos e elevados do Tanar, de toda a escritura de Hakadosh Baruch Hu, de toda a escritura do Eterno, de toda a Bíblia. Então, de acordo com esse livro, o Midrash, antes de criar o universo, e hoje nós estamos falando sobre a Parashá Bereshit, o livro que encabeça, que inicia, que nos conta detalhes sobre a criação. De acordo com esse livro do Midrash, esse livro de parábolas, antes de criar o universo, o Eterno concebeu 7 conceitos. E quais foram esses 7 conceitos? São eles: Torá, Teshuvá, Gan Eden, Gehinom, Kiseh HaKavod, o Beit HaMikdash e o nome do Mashiach. Esses são os 7 pilares que foram utilizados pelo Eterno como ferramentas para possibilitar, para viabilizar a criação. Então, o nosso estudo de hoje, que nos reconecta ao Eterno, que nos conscientiza da nossa shlichut, da nossa missão nesse mundo, do nosso propósito nesse mundo, nos traz a necessidade de voltarmos literalmente ao princípio, ao fundamento de todo conhecimento que nos é importante para a nossa vida. E ele se encontra aqui do primeiro capítulo, do primeiro versículo de Bereshit, de Gênesis em diante. Então é necessário, por incrível que pareça, para que nós possamos sempre nos reconectar ao Eterno e nos promover em teshuvá contínua diante do Eterno, em retorno ao Eterno continuamente, todos os dias, até o fim das nossas vidas, um retorno também ao nosso estudo, à leitura de Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Muitas pessoas nesse momento poderiam indagar o seguinte: poxa, mas eu tenho problemas financeiros, eu estou com problemas sentimentais, problemas existenciais, problemas psíquicos, problemas emocionais, etc, etc, problemas e problemas. E é justamente na leitura de Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, que a minha vida vai entrar em ordem exatamente. Todos os momentos que nós estamos desorientados, que nós nos encontramos em confusão emocional, psicológica, financeira, ou em conjunto, nós devemos recorrer ao Eterno e estudarmos Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, e todos os recursos que o Eterno nos disponibilizou desse capítulo 1, versículo 1 em diante, para que nós possamos nos entregar, nos promover, nos lançar em teshuvá, em retorno ao Eterno. Então, é necessário que nós saibamos esses fundamentos, esses princípios contidos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Que o Eterno, antes de criar o universo, ele concebeu, ou seja, a concepção, a ideia, o sentimento, o desejo, a ratzon, para criar o universo, 7 pilares, 7 ferramentas para a criação. Torá, Teshuvá, Gan Eden, Gehinom, Kiseh HaKavod, o Beit HaMikdash e o nome do Mashiach. Essas foram as ferramentas que o Eterno estabeleceu para possibilitar e viabilizar a criação. Agora explicaremos de que maneira, aliás, essas 7 criações em particular são vitais para a humanidade e que, portanto, deverão ser concebidas antes da criação. O mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir os seus ditames. A opinião ao qual faz referência o nosso texto pertence ao Ran, na Guimará Nidarim 39a, ao rabino conhecido como Ran. Desde seu ponto de vista, esses 7 conceitos foram concebidos no pensamento, no planejamento, Eitzah em hebraico, no pensamento de Hashem, no planejamento de Hashem, antes da criação, porém, transformados em realidade numa época posterior. Obviamente, o que antecede uma ação e um fato é o planejamento. Antes de um desenho ser feito, por mais impulsivo, por mais que um desenho, uma arte, um cálculo, um risco, um rabisco, uma imagem possa ser desempenhada por uma pessoa, por um indivíduo, ainda que seja de modo impulsivo, instintivo, digamos assim, anteriormente, essa ação é antecedida por um pensamento, por uma vontade expressa num pensamento. Por um curto espaço de tempo, houve um pensamento, uma vontade pensada em promover uma determinada ação, da menor à maior ação. Antes de um arquiteto planejar, aliás, antes de um arquiteto desenvolver uma planta,
primeiro ele planeja a planta. Ele pensa sobre como será aquela planta. E a planta, ela é a expressão imagética, ela é a concretização do planejamento do arquiteto, transformada em imagem. Depois era colocada em maquete, tanto digital quanto física. E posteriormente nós temos a concretização física de todo aquele planejamento, de todo aquele processo de planejamento. E aí um edifício, uma casa, uma construção determinada é edificado. Então aqui nós temos um exemplo real e concreto de como as coisas sucedem, partindo de uma vontade, de um pensamento, até a sua concretização. Então, para que o mundo fosse viabilizado, o Eterno desenvolveu 7 ferramentas. 7 ferramentas para viabilizar a criação do mundo. E eles estavam no pensamento de Hashem antes da criação, nos diz o Midrash, porém transformados uma realidade em realidade numa época posterior. Por exemplo, o Gehinom foi criado no 2º dia da criação. O Gan Eden, o paraíso, no 3º dia. A Teshuvah, o retorno ao Eterno, o arrependimento, a conversão ao Eterno, foi concebida para manter a sua existência. O mundo sem Teshuvah pereceria inevitavelmente aos olhos do juízo de Hashem. O Gan Eden foi concebido a fim de assegurar um benefício para os tzadikim, para os justos. O Gehinom, o local de sofrimento e penitência, foi concebido a fim de dar castigo aos malévolos, aos perversos, aos pecadores, aqueles que vivem sob o rudimento do Hatat, do pecado. Chazé Shalom, que o Eterno nos livre. O Kissin HaKavod, o trono de glória, foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, a glória de Hashem, a glória de Deus. O lugar onde morava a Shekhinah, a presença divina, permanentemente era o Beit HaMikdash, que significa em português, o templo de Jerusalém, o local específico de louvor e exaltação do nome soberano de Hashem. O conceito de Beit HaMikdash, a casa do Eterno, foi concebido como uma condição para a criação também. O objetivo final da humanidade, aliás, continua o Midrash, essa literatura de parábolas. O objetivo final, ou seja, a finalidade da humanidade é chegar aos dias do Mashiach. É chegar nos dias do Messias. Portanto, o nome do Mashiach deveria ser formulado antes mesmo da criação. O nome do Mashiach foi formulado, foi pensado por Hashem, obviamente, antes da criação, antes do início de todas as coisas. E isso está expresso em Mishlei, Provérbios capítulo 8. Todo o capítulo 8. Conforme também está no comentário do Rumash Butnik, no 4º comentário, que diz: Por que Deus criou a luz? Página 5. Confira nessa edição. Esse sistema criacional meticuloso é chamado por Hazal, por nossos sábios de abençoada memória, de Tikkun Olam. Tikkun Olam significa reparação do mundo, que é o que estamos aqui para fazer, que é o nosso objetivo nesse mundo, promover um Tikkun Olam, uma reparação do mundo. E como isso funciona? Vamos a um exercício de reflexão. Se nós notarmos bem, o mundo ao nosso redor ele está quebrado. Mesmo as coisas que parecem ótimas não estão nem perto do que elas deveriam ser, não é verdade? Então, algumas pessoas dizem o seguinte: se as coisas estão assim, desse modo, quebrado, fragmentados, vida que segue. Bola pra frente, vamos conviver com isso. Outras pessoas dizem o seguinte: deixa aquele que fez isso consertar. Ou seja, vamos delegar ao Eterno, uma vez que foi ele que desenvolveu o mundo dessa forma, quebrado, fragmentado, pulverizado. Deixa que ele faça esse trabalho. Uma vez que foi ele que criou, que ele resolva. Não nós. Muitos declaram assim dessa forma, muitos pensam dessa forma quando analisam a vida, o mundo ao qual nós vivemos. Outros dizem: vamos fugir disso. Vamos sair dessa. Não vamos nos meter com isso. Mas nós, Israelim, Am Israel, porém nós, Bahirim, entretanto nós, povo de Israel, nós, filhos do Eterno, Binei Or, filhos da luz, dizemos o seguinte: corrija tudo o que você puder. Tudo o que você puder, corrija. Porque é isso que estamos aqui para fazer. Nós estamos nesse mundo para corrigi-lo. E essa correção, essa retificação, que é a nossa shlichut, a nossa missão nesse mundo, vai ser cada vez mais compreendida de patamar em patamar, nesse estudo que nós estamos promovendo agora.
triplique a sua atenção nesse momento nessa segunda parte do nosso estudo da Parashá de hoje, a primeira porção da Torá, a Parashá Bereshit. O mesmo livro do Midrash, o mesmo livro de parábolas, nos diz o seguinte: tudo que Deus criou em seu mundo foi projetado para ser melhorado. E depois é um capítulo inteiro na Mishnah Gittin, um determinado título do Midrash, também está na Mishnah Gittin, discutindo a legislação rabínica de Tikkun Olam, de como deve funcionar de maneira legislativa as nossas ações de retificação do mundo. Basicamente, os rabinos empregaram de maneira engenhosa os faróis da Torá para evitar que a sociedade humana se lançasse em um penhasco. O Ari, o rabino Yitzhak Luria, também conhecido, apelidado como Ari, ensinou por menos de 3 anos na cidade de Tzfat, em Israel, lá nas colinas da Galileia, no norte de Israel, antes de sua morte precoce em 1572. Poucas pessoas tiveram tanto impacto em tão pouco tempo quanto o rabino Yitzhak Luria. Esse rabino, também conhecido como Ari, ensinava em termos místicos, empregando metáforas, parábolas ricas em detalhes complexos assim. No princípio brilhou uma luz infinita, mas dentro de uma luz infinita não pode haver mundo finito. Prestem atenção. Então, a luz retrocedeu, permanecendo infinita, mas criando um vácuo, escuridão absoluta. E então, da luz infinita, além, e na escuridão interna irrompeu um fino e medido raio de luz, um raio de pensamento consciente, uma ideia, um raio que continha tudo, todo o tempo e todo o espaço, toda a sabedoria e toda a compreensão dessa sabedoria, toda a grandeza e poder, beleza e kavod, glória, maravilha e criatividade. Tudo isso contido dentro dessa luz que foi manifesta. Cada voz que seria ouvida, cada devaneio que passaria por uma mente distraída, cada onda furiosa de cada mar tempestuoso, cada galáxia que surgiria em erupção, cada campo gravitacional de cada massa, cada carga de cada elétron e formiga frenética correndo pela calçada sob seus pés, a cesta de algum jogador de basquete marcando um ponto em algum lugar, nesse exato momento, tudo o que seria e poderia ser. Tudo encausulado dentro de um pensamento único, deliberado e consciente. Então esse pensamento explodiu. Agora haveria, então, um mundo. Então toda a realidade, todas as realidades, todos os detalhes da existência, da inexistência, tudo contido numa faísca, num fragmento de luz. Nesse fragmento de luz que foi manifesto, também conhecido como Tzim Sun. Essa ideia que o Eterno criou, que o Eterno manifestou, expressada numa faísca, num feixe de luz. Então, esse pensamento explodiu e agora, a partir de então, havia um mundo. Segue-se que, de acordo com os ensinamentos do Talmud, da literatura fonte do movimento rabínico, o universo foi criado e composto de 7 céus também. Então o Eterno começou a desempenhar a sua obra, o seu trabalho, criando todo o cenário ao qual os seres viventes, incluso o homem, passaria então a viver. Então o Eterno criou 7 atmosferas, 7 dimensões existenciais. E essas são essas dimensões existenciais, esses cenários existenciais. Vilon, Rakia, Shihakim, Zivul, Meon, Mahon, Aravot. Vilon, a referência está em Yeshayahu, Isaías capítulo 40, versículo 22. Rakia, a referência está em Gênesis capítulo 1, versículo 17. Shihakim, está a referência em Salmos, Tehillim, capítulo 38, versículo 23. Zivul, está em Isaías capítulo 63, versículo 15. 1 Reis capítulo 8, versículo 13. Maon, a referência está em Dvarim, Deuteronômio capítulo 26, versículo 15. Salmos, Tehillim, capítulo 42, versículo 9. Mahon, está em 1 Reis, Melachim Aleph, capítulo 7, versículo 30, também Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Aravot, a referência está fragmentada no decorrer da Tanar, de todo o Tanar, de toda a Escritura, não necessariamente com essa expressão de Aravot, ok? Segundo o Tanar, os textos originais hebraicos da Bíblia, Deus edificou esses olamim, esses mundos, essas dimensões, a exemplo de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, que diz o seguinte: eis que o Shamaim, ou seja, os céus dos céus, essas dimensões superiores, esses mundos superiores, a terra e tudo o que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Hashem, pertence ao Eterno, teu Deus. Em Tehillim, Salmos capítulo 115, versículo 15 em diante, nós temos: sede abençoados pelo Eterno que fez o Shammai, ou seja, as dimensões superiores, esses mundos superiores, e a terra.
Os Shamaim são os Shamaim de Hashem, são as dimensões superiores, os céus dos céus de Deus, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Terlim, Salmos capítulo 148, versículo 4, nos diz o seguinte: louvai vós, os mais altos Shamaim, ou seja, as dimensões superiores, e vós, águas que estáis acima do firmamento. Salmos capítulo 68, versículo 33, nós temos: que cavalga pelo Shamaim desde a eternidade passada, fazendo coar a sua voz poderosa e comandando o universo. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os Shamaim, os céus dos céus, os mundos superiores, também traduzido como céus, em português, vulgarmente, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te, ou seja, não podem delimitar o eterno, incomparavelmente menos a casa que construí. Isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Comenta o Rav Shaul Hashali, o Rabino Paulo, emissário: conheço um homem, através do Mashiach, Yeshua ben Yosef, que há 14 anos foi arrebatado, foi levado ao terceiro Shamaim, ou seja, a terceira dimensão existencial que nós acabamos de estudar, que é Shihakim, cuja referência está no capítulo 78, versículo 23. Que foi levado ao terceiro Shamaim. Se foi em corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. O Eterno o sabe. Isso está na segunda Igeret, na segunda epístola, na segunda carta, escrita pelo Rabino Shaul Hashali, o Rabino Paulo, emissário, a pequena comunidade em Corinto, na cidade-estado da Grécia, conhecida na antiguidade como Corinto, capítulo 12, versículo 2. Porém, esse estágio inicial da criação obteve um desfecho tenso, quebrado, conforme nós estamos estudando até esse dado momento, desencadeando um segundo processo ao qual está descrito em Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante, que nós estudamos, que nós lemos no início dessa aula. Nós estudamos até aqui. Por que o livro de Gênesis começa com a letra Beit? Por quê? A letra Beit representa o valor numérico 2. Sinalizando para nós, trazendo para nós, no nível mais profundo, a informação de que nós estamos vivendo a segunda e última etapa da criação. Existe uma primeira etapa da criação e nós estamos vivendo a segunda etapa, representada pela letra Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, aliás, para quem não sabe, para quem esqueceu, o alfabeto hebraico não possui número, e sim valor numérico representado por cada letra hebraica. Por isso, o texto de Bereshit de Gênesis diz que, em princípio, a terra estava sem forma e vazia. Nesse segundo processo que nós estamos vivendo, a terra estava quebrada, vazia, deformada, porém com objetivo. Como todas as coisas debaixo dos céus, tudo possui um objetivo, nada é aleatório, nada é sem fundamento, nada é desprovido de sentido, ainda que desconhecido a uma determinada pessoa, a um determinado indivíduo, tudo tem sentido, tudo tem um fundamento. A quebra dos kelim, desses recipientes, como nós podemos de maneira ilustrativa denominá-las, em hebraico, Shivrat Hakelim, no mundo de Torro, no mundo deformado, vazio, é o conceito-chave para explicar o problema básico da diversidade e multiplicidade da criação, bem como a origem do mal. E é um componente central no sistema mais profundo de estudo da Torá, que o Rabino Arizal explica, antes de qualquer rei governar sobre os israelitas, lá em Gênesis capítulo 36, versículo 31. E o relato que o Midrash, a literatura de parábolas, nos explica sobre a construção e a destruição dos mundos primordiais na primeira etapa da criação do mundo. Comentado no tratado de Bereshit Rabbah, capítulo 3, versículo 7, capítulo 9, versículo 1. A existência do mundo finito, como conhecemos, e como Deus pretendia, ainda não é possível em Adam Kadmon, que é um outro termo específico, profundo, que nós vamos, numa outra aula, nos aprofundar sobre essa expressão, esse conceito de Adam Kadmon, que é um homem primordial. Devido ao seu estado extremamente elevado, para que um mundo finito existisse, a luz de Adam Kadmon, que nós vamos estudar agora de maneira introdutória, teve que passar por vários estágios de contração e descida quantitativa. Em um desses estágios de descida, um dos vários tipos de luz emitidos por Adam Kadmon, por esse chamado homem primordial, se manifesta como 10 qualidades ou atributos individuais que atuam como pontos de luz separados e independentes, ou quanta de energia. Tecnicamente, isso é chamado de luz emitida pelos olhos, de Adam Kadmon, ou Ha-Einaim. Esse termo metafórico significa uma descida de um nível interno essencial para um nível sensorial externo, onde o feixe de luz é refratado enquanto é discreto. Calma, nós vamos compreender isso de maneira muito clara, de maneira muito prática, no decorrer do estudo. Aparentemente, esse conceito extremamente complexo que estamos apresentando aqui na nossa mesa de estudos, em certos aspectos, parecem um tanto truncados, principalmente para aquele que está iniciando a sua jornada de retorno, de conversão eterno. Mas, nos patamares, à frente do nosso estudo, nós vamos compreender todo esse conteúdo profundo de maneira clara, ok? Tudo vai começar a fazer sentido de maneira clara,
a partir de agora. Esse termo metafórico significa uma descida de um nível interno essencial para um nível sensorial externo, onde o feixe de luz é refratado, enquanto é discreto. Cada um desses pontos é uma concentração extremamente poderosa de luz. O nível de Keter, que em português significa a coroa de cada uma dessas camadas seguintes, como descende de Adam Kadmon, desse homem primordial. Essas camadas, esses mundos, também chamados de Sephiroth, compõem um mundo de Torro, ou seja, caos, ou, entre aspas, desordem. O primeiro mundo fora de Adam Kadmon, desse homem primordial, é chamado de Akudim. Nele está o primeiro desenvolvimento de um vaso, de tal forma que 10 graus de luz são unidos, em hebraico Akudim, em um único vaso, conforme está escrito no livro do Arizal, no seu livro Sha'ar HaKadmon, aliás, Sha'ar HaKadmot, no tratado de Derush I, Ba'ulam HaNikudim. Além disso, os próprios Kelim, esses recipientes, estavam em estado de imaturidade e, portanto, não conseguiam conter a luz intensa que os inundava. Devido à intensidade e exclusividade de luzes e à incapacidade de seus recipientes, desses Kelim, de contê-los, os Kelim, esses recipientes dos mundos inferiores de Torro, se quebraram e as luzes que continham permaneceram acima. Prestem atenção. Os fragmentos desses recipientes, desses Kelim, em hebraico, caíram para níveis mais baixos, sendo absorvidos pelos vários mundos abaixo do mundo de Torro, desse mundo fragmentado. Essa realidade primeira era semelhante a um corpo de um homem. Agora sim, pessoal, prestem atenção. Todo esse conteúdo que parecia extremamente complexo ao nível de truncado começa a ficar claro. Essa realidade primeira, fragmentada, quebrada, que nós estudamos agora, que nós aprendemos como se deu essa fragmentação, a jornada de como ela era constituída até o seu ponto de fragmentação, essa realidade primeira era semelhante a um corpo de um homem. E que corpo de homem era esse? É o chamado Adam Kadmon, esse homem primordial que nós lemos no início do nosso estudo. Na escritura, no Tanar, nos textos originais da Bíblia, também conhecidos em português como Antigo Testamento, nós temos o seguinte: desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada. Repetindo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada. Nada ação, nada sadio. Somente machucaduras, somente ferimentos, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Isso está em Isaías, capítulo 1, versículo 6. Agora triplique a sua atenção nesse terceiro patamar, nessa terceira parte do nosso estudo de hoje, aonde todo esse conteúdo vai ficar cada vez mais claro. É importante entendermos que o que ocorreu nos estágios iniciais da criação, episodicamente se repete no nosso mundo. No nosso mundo físico, do menor aspecto até a maior proporção. De uma circunstância cósmica, ou seja, maior, até um ponto menor, imperceptível nas nossas vidas. De maneira cíclica, ciclicamente, a Bíblia nos apresenta esse processo sistêmico, onde primeiro nós estávamos, por um exemplo, em profunda conexão com o Eterno, em seguida nos advém uma provação, uma adversidade, um teste, que gera, muitas vezes, uma queda. E essa queda gera uma punição, uma consequência punitiva por parte do Eterno. E, em consequência, um afastamento da presença divina. Razver Halilá, que o Eterno nos livre. Esse afastamento gera reflexões. E essa reflexão e arrependimento nos leva ao retorno ao Eterno, ciclicamente dessa forma. Então, da mesma maneira que de forma cósmica, no universo superior, nas questões superiores do universo, as coisas ocorreram assim, de maneira, uma vez próximas do Eterno e depois fragmentadas, até que tudo esteja reunido novamente diante do Eterno, de maneira plena, também ocorre assim também com as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos de forma normativa na presença de Deus, estudando e cumprindo as suas mitzvot, seus mandamentos, e, num determinado momento, nós estamos, Hazve Shalom, que o Eterno nos livre, infelizmente, desligados da presença divina. E aí gera-se todo um processo, todo um esforço para que nós possamos nos reconectar ao Eterno. Então isso ocorre tanto nos mundos superiores, como também nos mundos inferiores, no mundo físico ao qual nós vivemos. E aqui nós começamos a perceber que sim, de fato, todo esse conhecimento que, minutos atrás, eram complexos, começam a ficar mais claros para nós. Então vamos seguir na linearidade do nosso estudo. Comenta o Rabino Shoah Shaliach. O Rabino Paulo Emissário, em uma das suas Igeritim, das suas cartas, em uma das suas cartas, das suas epístolas, nos diz o seguinte. Igerot, aliás. Pois assim como em um corpo, prestem atenção, lembramos agora de Adam Kadmon, naquele homem primordial, naquele corpo primordial. Vejam só o que o Rabino Paulo diz. Prestem atenção. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, a mesma funcionalidade, o mesmo objetivo funcional, assim também nós,
embora muitos, somos um só corpo em Mashiach, no Messias, através do Messias. E cada membro, prestem atenção, está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, talentos, aptidões, habilidades, de acordo com a Ren, com a piedade, com a misericórdia que nos foi dada. Esse conteúdo está na carta que o Rabino Paulo enviou à pequena comunidade judaica em Roma, no capítulo 12, versículo 4 ao 6. Nós temos o seguinte: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um organismo, só um organismo, assim também ocorre em relação a Mashiach, pois todos fomos imersos da raiz Tevil, fomos imersos por um só Ruach, por um só nível de sopro divino, a fim de sermos um só corpo, com o objetivo de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Ruach, de um único alento, de um único sopro divino. O que isso quer dizer? O Rabino Paulo está fazendo referência a esse conhecimento de Adam Kadmon, que no princípio era um corpo só, uma só unidade. Toda a criação era como se fosse um corpo de um homem. De modo metafórico, de uma maneira ilustrativa, como nos apresentou o Midrash, como nos apresentou o Rabino Arizal, posteriormente, depois do Rabino Paulo, obviamente. Antes do Rabino Arizal, o Rabino Paulo já falava sobre um corpo, que a criação era semelhante a um corpo e nós estávamos em total unidade, toda a criação diante do Eterno, como um só corpo. E esse corpo ele foi fragmentado. Mas todos nós fomos imersos num só Ruach, num só alento, num só sopro divino, com o objetivo de sermos um só corpo. Quer judeus, quer gregos. Ou seja, quer sejam pessoas que nasceram no território de Eretz Israel, da terra de Israel, ou os eleitos do Eterno que nasceram na Grécia, ou em qualquer outro país das nações. Seja lá qual for o status social da pessoa, se é um empresário, se é um funcionário. Naquelas circunstâncias de época, quer fossem escravos, quer fossem livres, quer fossem senhores ou escravos, não importa o status social. E a todos nós nos foi dado de beber de um único Ruach, um mesmo alento divino para todos os Bachirim, para todos os eleitos do Eterno, bendito seja. E também nós temos o seguinte: porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, ou seja, só um braço, só um dedo, um fígado, uma perna, mas de muitos. E eles são tipos diferentes, são formas diferentes de um só corpo. Tamanhos diferentes, funções diferentes de um só corpo. E esse mesmo corpo desfruta de um mesmo alento, de um mesmo sopro divino. Essa é a nossa origem, esse é o nosso início, esse é o nosso princípio, esse é o nosso fundamento existencial. Essa é a nossa identidade existencial. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Mesmo que ele declare assim, mesmo que ele pense dessa forma, de maneira obviamente ilustrativa aqui. E se a orelha reclamar, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo. Sou totalmente diferente, a minha função é diferente da orelha. Então eu não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua ratzon, segundo a sua etzá, a sua vontade, a sua intenção, o seu planejamento. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Porque o corpo é um conjunto e não apenas um único membro. É um conjunto de membros, é um conjunto de fatores. É um conjunto da obra que forma todo esse Adam Kadmon, esse corpo existencial. Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tem necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que nos são vergonhosos, as genitálias, por um exemplo, vestimos com decoro, com recato especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, esse Adam Kadmon, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão nesse corpo. Perna para lá, perna para cá, um braço para lá. Não, eles têm ligação, eles têm conexão. Mas sem que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Um depende do outro para subsistir. Desse modo,
Continua o texto da carta do Rabino Paulo. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam, estão alegres com ele. Ora, vós sois o corpo de Mashiach. E cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Isso está na carta que o Rabino Paulo emitiu à comunidade judaica que vivia em Corinto. Capítulo 12, versículo 12 a 27. Logo após a estas atribuições rabínicas, como se pode averiguar em todo Tanar, em toda a Escritura, Deus criou todas as coisas como a conhecemos em nossa atual realidade. Salmos capítulo 147, versículo 3 em diante, nos diz o seguinte: somente Ele cura os corações aquebrantados, Ele dispensa as feridas. Ele deixa o número das estrelas, Ele fixa o número das estrelas, aliás, a cada uma dá um nome. Nosso Eterno é soberano, e tremendo é o seu poder, e infinita a sua sabedoria. Salmos capítulo 8, versículo 3. Quando admiro os teus Shamaim, os seus mundos superiores, os céus dos céus, a obra dos seus dedos, a lua e todas as estrelas que ali estabeleceste. Salmos capítulo 33, versículo 6 ao 9. Os Shamaim, os mundos superiores, foram criados mediante a palavra de Hashem. E todos os corpos celestes, pelo sopro, pelo ruar de sua boca, pelo alento de sua boca. Salmos capítulo 104, versículo 5 e 31. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível e inabalável. Salmos capítulo 119, versículo 90. Tua fidelidade dura de geração em geração, estabeleceste a terra e ela permanece. Salmos 139, versículo 13. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmos capítulo 148, versículo 3. Louvai o sol, a lua, louvai vós todas, estrelas brilhantes. Salmos capítulo 148, versículo 8, 12. Versículo 12. Versículo 8 ao 12. Relâmpagos, granizo, neve, neblina, vendavais e tempestades, todos dóceis, submetidos à sua palavra. Então, meus amigos, assim como todas as coisas, o Eterno criou o homem com um propósito específico no mundo. Então depois, através de toda essa trajetória que nós estamos agora, do início até esse patamar da criação, de maneira ordenada, da primeira à última, nós chegamos a essa parte. A quarta parte do nosso estudo de hoje, onde as coisas vão ficar ainda mais claras, mais inteligíveis no nosso estudo de hoje. Preste atenção. O Eterno criou todo esse cenário e agora ele vai inserir o homem nele. Esse momento da inserção do homem, do objetivo do homem ser finalmente exercido, manifesto no mundo. E assim que o Eterno dispôs a humanidade no mundo, dessa forma, o Eterno criou o homem com o seu respectivo objetivo nesse mundo. O Eterno criou o homem com níveis de nefesh, níveis de alma, como nós podemos dizer em português. Como assim? Quando você olhar para as suas mãos, para o seu corpo, e você pensar sobre a sua origem, pensando, olha, eu, obviamente, sou filho de minha mãe e de meu pai. Conhecendo você e os seus pais ou não, você é filho, você é fruto da origem, o fruto de uma relação sexual entre seu pai e a sua mãe. Fossem eles casados ou não, você é fruto, como eu, de um relacionamento sexual. Mas essa não é a nossa verdadeira origem. Qual é a verdadeira origem do homem? No pensamento de Hashem, no plano de Hashem, como todas as coisas. E o Eterno concebeu o homem em 5 níveis, em 5 camadas existenciais. A primeira é chamada de Nefesh. A segunda de Ruach. A terceira de Neshama. A quarta de Hayah e a última de Yehida. Sobre Nefesh, nós temos a referência em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Levítico, Vaikra, capítulo 17, versículo 11. Sobre o terceiro nível, Ruach, nós temos a referência em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 11, versículo 2. Jó capítulo 32, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 5. Hayah, que é o quarto e penúltimo nível de alma, nós temos Gênesis capítulo 1, versículo 30. Ezequiel capítulo 37, versículo 5. E o último nível, Yehida, nós temos Salmos capítulo 86, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essas são referências básicas, basilares, sobre esses 5 níveis de alma, aos quais nós somos compostos. Nós, os Bahirim, nós, Am Israel, nós, Bnei Or, filhos da luz. Enquanto as pessoas das nações, especificamente os Bnei Rosher, não possuem os 5 níveis de alma, os 5 níveis de consciência. Então, somente os 3 primeiros níveis citados aqui. E, aliás, o segundo e terceiro nível de alma, o segundo e terceiro nível de consciência, num nível mais rebaixado, ok? Vamos seguir com o nosso estudo. Essa quarta e última parte da nossa paraxá de hoje, multiplique 4 vezes a sua atenção. O fundamental para a nossa aula de hoje é entendermos que o que ocorreu antes, nesses estágios iniciais, episodicamente se repete no nosso mundo.
da maior parte, como foi explicado anteriormente, da maior até a menor proporção nas nossas vidas, de uma circunstância cósmica até o seu ponto menor em nossas vidas. Conforme também consta no livro Os Dias do Mashiach, nas páginas 48, parte B, e 49. Ok? Então, se você possui esse livro, essa literatura muito importante, intitulada Os Dias do Mashiach, abra na página 48, parte B, e 49. Ok? Então nós temos o seguinte. O capítulo é 6 dias, 6.000 anos. Prestem atenção que vocês vão entender isso. Como é que funciona essa questão de que tudo que acontece e o que aconteceu no passado, na criação do mundo, também acontece nas nossas vidas ciclicamente, no maior aspecto até o menor aspecto. Nossos rabinos descreveram em detalhes os 3 períodos mencionados, revelando a ordem divina em cada um dos 6 milênios. Segundo o Rambam, o rabino Maimônides, esses 6.000 anos espelham, refletem os 6 dias da criação. Preste atenção. Ele até compara os eventos de cada dia com o seu milênio correspondente, conforme o comentário sobre Bereshit, capítulo 2, versículo 3, Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Veja também o texto intitulado Rabbeinu Bechaye, sobre esse versículo. Além disso, na Hassidut, na literatura hassídica, do movimento europeu, dos judeus, do leste da Europa, também tratam sobre isso. Os 6 dias da criação, os 6.000 anos de existência do mundo, representam os 6 atributos divinos básicos também, que são Chesed, Gvurat, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. No primeiro dia da criação, Chesed, misericórdia, reluziu, foi manifesto. Portanto, a luz infinita foi criada naquele dia. Os primeiros 1.000 anos da história da humanidade também foram um período de misericórdia. A divindade abundava. As pessoas tinham vida longa e eram alimentadas pela bondade do Eterno, bendito seja. No segundo dia da criação, a Gevurah, ou seja, a severidade, se tornou ativa, resultando na distinção entre as águas mais baixas e as águas mais altas. Por sua vez, o segundo milhar de anos depois da criação, ou seja, o segundo milênio da história da humanidade, foi uma época de julgamento severo, repleto com o grande dilúvio, Mabul, e o episódio da Torre de Babel, do Zigurat Bavel. No terceiro dia da criação, sobre o qual a Torá diz 2 vezes, foi bom, né? Quando diz assim, foi bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Capítulo 1, versículo 10 e 12, Tiferet, ou seja, a beleza, se manifestou, e a perfeição do universo começou. Apareceu a terra seca, a vegetação começou a crescer. Da mesma forma, durante o terceiro milênio da criação, o propósito da criação começou a ser revelado por meio do êxodo no Egito, o surgimento do Am Israel, do povo escolhido, do nosso povo, e a outorga da Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. No quarto dia da criação, o Eterno colocou 2 grandes luzes nos céus, e o quarto milênio da criação, da história da humanidade, os 2 templos iluminaram o mundo, né? O Beit HaMikdash, tanto o Mishkan quanto o Beit HaMikdash, tanto o tabernáculo quanto o templo. No quinto dia da criação, as águas se encheram de criaturas vivas e as aves voaram sobre a terra, aludindo os governos das nações gentias, das nações estrangeiras, no quinto milênio. No sexto dia da criação, Hashem completou o mundo criando o homem. Assim também, no sexto milênio, que nós estamos chegando agora, uma vez que nós estamos no ano 5.785, o homem perfeito, completo, ou seja, o Mashiach, será criado e revelado, ou seja, ele será, entre aspas, criado, como está na página 49, entre aspas, ou seja, no sentido de que ele será revelado. Na linguagem de Ramban, ou seja, do Rabbi Nachman, esse é o filho de David, criado à imagem e semelhança de Hashem, como nenhum outro ser humano. Se nós, por uma vez, somos a imagem e semelhança do Eterno, nenhum homem, nenhum ser humano é tão imagem e semelhança do Eterno quanto o Mashiach. Preparar o mundo para a Geulah, a redenção, é, portanto, a tarefa do sexto milênio, que nós estamos chegando agora, no decorrer do qual o rei Mashiach será finalmente revelado como o Mashiach ben David, o Mashiach na sua segunda vinda, como Mashiach, filho de Davi, ou seja, o Mashiach rei. Esse é o nosso objetivo, que nós estamos agora estudando e finalizando o nosso estudo. Então, continue multiplicando a sua atenção para esse desfecho do nosso estudo de hoje, onde as coisas vão ficar surpreendentemente mais claras. Ciclicamente, as nossas vidas estão representadas, elas refletem todos os desdobramentos que ocorreram na criação, conforme nós acabamos de estudar. E é justamente dentro desse programa sistêmico que o Eterno insere o homem, segundo sua finalidade e classes. Como assim? Apresentados no decorrer dos textos como Binei Elohim, Binei Adam, Asavim, Rita, dentre outros. O Eterno criou o ser humano em 2 classes distintas, com finalidades distintas, essas 2 classes.
E essas duas classes, elas são nomeadas de diversas formas no decorrer de toda a Bíblia, como Binei Elohim, filhos de Deus, e Binei Adam, os filhos dos homens, Asavim e Ritá, ou seja, ervas daninhas, joio e trigo, Binei Or, filhos da luz, e Binei Rosher, filhos da luz e filhos das trevas, Kli Kavod, vasos de honra, e Kli Kalon, ou seja, vasos de desonra, Kivassim, ovelhas, Yazim, cabras, bodes, e etc. A partir de Bereshit, Gênesis capítulo 3, versículo 17, os Binei Rosher, ou seja, os Asavim, as ervas daninhas, os joios, os cardos, os abrolhos, eles passam a descender, eles passam a existir no Olam Hazé, no nosso mundo presente, no nosso mundo físico. E lá está escrito assim: então voltou-se para o homem, o Eterno, e ordenou: porque escutaste a voz de sua mulher, naquele estágio de pecado, e comeste da árvore que eu te proibira de comer. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo do teu alimento todos os dias da sua vida. Esses sofrimentos são os abrolhos, os cardos, o joio, as ervas daninhas. E se afastando desses pilares centrais da Torá, da lei divina, que toda a terra se encheu de avodazará, de idolatria. E dito assim: contudo, o Eterno observou que a perversidade do ser humano havia crescido, ou seja, brotou, se multiplicou muito na terra, assim como as ervas daninhas, assim como o capim, se multiplicou muito na terra, e que toda a motivação ruim, ou seja, o Yetzer Hara, a inclinação do mal, das ideias que provinham de suas entranhas, era sempre e somente, o tempo inteiro, inclinada à prática do mal. Isso está em Bereshit, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Também comentado no Midrash, na literatura de parábolas, e pontuado na página 62 do Midrash, lá na edição do Midrash, conhecida e intitulada como El Midrash Disse, ok? Então confira lá no livro do Midrash, capítulo 62. Então, onde estávamos antes da criação? O Talmud, a literatura rabínica, nos diz o seguinte: 30b. Nós temos uma referência muito importante sobre aonde estávamos antes da criação do mundo. E nós vamos nos deparar com ela agora mesmo. Das linhas 20 a 25 nós temos o seguinte: e não há dias em que uma pessoa esteja em um estado mais feliz do que naqueles dias em que ela é um feto no ventre de sua mãe, como é dito no versículo anterior. Se eu fosse como nos meses antigos, nos dias em que Deus me protegia, isso está em Jó, capítulo 29, versículo 2. E a prova desse versículo está se referindo à gestação, é a seguinte: quais são os dias em que tem meses, mas não tem anos? Você deve dizer que esses são os meses da gestação. Um feto aprende toda a Torá, preste atenção, enquanto está no útero. Como está escrito: e ele me ensinou e me disse que o teu coração retenha as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Provérbios capítulo 4, versículo 4. E também está escrito: como eu era nos dias da minha mocidade, quando Deus estava sobre a minha tenda. Isso está em Jó, capítulo 29, versículo 4. A Guimará, que é um comentário do comentário da Torá, pergunta o seguinte: qual é o propósito dessa declaração? E também afirma: quando a conversa de Deus estava sobre a minha tenda, conforme foi citado em Jó, capítulo 29, versículo 4. Por que é necessário citar esse versículo, além do versículo citado anteriormente em Provérbios? A Guimarães explica: e se você disser que o versículo em Provérbios é insuficiente, pois é um profeta que está dizendo que lhe foi ensinada toda a Torá no ventre de sua mãe, mas isso não se aplica às pessoas comuns. Venha e ouça o versículo de Jó, que diz o seguinte: quando a conversa de Deus estava sobre a minha tenda, e uma vez que o feto emerge no espaço do mundo, se manifesta no mundo, um anjo vem e lhe dá um tapa na boca, fazendo esquecer toda a Torá. Como está escrito: o pecado se agacha na entrada. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Ou seja, quando uma pessoa vem para esse mundo, ela se transforma num ser físico, ela está imediatamente sujeita ao pecado devido à perda do conhecimento da Torá. E um feto não sai do útero até que os anjos ministradores administrem um juramento a ele. Como está escrito: que diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua jurará. Isaías capítulo 45, versículo 23. O versículo é interpretado da seguinte forma: que diante de mim todo joelho se dobrará. Isso se refere ao dia da morte de alguém, como está escrito: todos os que descem ao pó se ajoelharão diante dele. Salmos capítulo 22, versículo 30. Toda língua jurará. Isso se refere ao dia do nascimento de alguém, como está escrito na descrição de uma pessoa justa, de um tzadik, de uma pessoa íntegra. Abre aspas: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não tomou o meu nome em vão, nem jurou enganosamente. Salmos capítulo 24, versículo 4. Ou seja, ele cumpriu o juramento que fez antes de nascer. E qual é o juramento que os anjos administram ao feto? Seja justo e não seja perverso. E mesmo que o mundo inteiro lhe diga: você é justo, considere-se perverso. E saiba que
Hakadosh Baruch Hu, o eterno bendito seja, é puro, e seus ministros são puros. E a nefesh, ou seja, a alma que ele te deu, é pura. Se você a preservar em um estado de pureza, tudo estará bem. Mas se você não a mantiver pura, essa nefesh que ele te deu, o anjo diz a você, eu a tirarei de você. Agora nós temos o comentário de Rav Abarbanel sobre Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz, vamos fazer o homem, façamos o homem. Indica que o homem foi criado com grande deliberação e sabedoria. Deus não disse que a terra produza, como fez com as outras criaturas. Em vez disso, o homem foi trazido à existência com mais profundo envolvimento da divina providência e sabedoria, ou seja, planejamento de Deus. Então você foi planejado pelo Eterno. Eu fui planejado pelo Eterno. Nós fomos planejados pelo Eterno. Os filhos das trevas foram planejados pelo Eterno. E, sobretudo, o Am Israel, nosso povo de Israel, nós fomos planejados pelo Eterno, segundo as características que ele estabeleceu para nós. Então nós estamos estudando aqui toda a jornada da criação. Todos os princípios criacionais existenciais necessários para nossa reflexão diária, necessários para a nossa techuvá, a nossa conversão diária, o nosso retorno diário ao Eterno. Essa é a maneira, o método correto de como nós devemos pensar todos os dias, antes de qualquer ação, antes de qualquer comportamento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e rotina. No Zohar, na página 106 até a página 108, na edição da editora Polar, nos diz que todas as almas estavam diante do Eterno, todas as almas. Até que o Eterno, num determinado momento, disse para que todas as almas se reunissem diante dele, que ele iria enviar todas as almas, para o mundo físico, para a fisicalidade, para o mundo de esforço, para um mundo onde todas as coisas devem ocorrer pelo meio do esforço, seja lá qual for a intensidade desse esforço. O mundo de sofrimento, seja lá qual for a intensidade desse sofrimento. O mundo de adversidades, em detrimento de seja lá qual for a intensidade dessas adversidades. E imediatamente essas almas, todas as almas, todos nós, nessa dimensão superior, quando nós não éramos físico, quando nós não estávamos aqui nesse mundo físico, nós lamentamos e dizemos ao Eterno, Eterno, o mundo que nós estamos vivendo aqui é mais próximo de Ti. Aqui não há adversidade, aqui não há choro, aqui não há sofrimento, aqui não há necessidade de esforço. E o mundo que o Senhor vai nos enviar requer esforço, requer batalha, requer perseverança, tenacidade, estudo, esforço, etc, etc. Não nos envia esse mundo rebaixado, esse mundo de fiscalidade, Olam Asiá, o mundo das ações. E o Eterno imediatamente disse, continuou o livro do Zohar, da página 106, da página 108 da edição da editora Polar, que ele determinou que todas as almas seguissem as suas respectivas shlichut, as suas respectivas missões no mundo. E imediatamente ele nos enviou esse mundo físico, conforme a missão que nos deu a cada um de nós. Para os filhos da luz e para os filhos das trevas. É o Eterno que determina todas as coisas. Nós não escolhemos absolutamente nada. Não foi assim no passado, não é assim no presente e não será assim no futuro. Toda a escolha advém de Hakadosh Baruch Hu, porque, como está escrito na carta do Rav Shlomo Shaliach, do Rabino Paulo Emissário, porque tanto o desejo quanto o efetuar, quanto a ação, são provenientes do Eterno. Toda a nossa missão foi pré-determinada pelo Eterno. Em Matityahu, Mateus, na Mesorá Tová de Matityahu, capítulo 25, versículo 34, nós temos o seguinte. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, venham benditos, Bruhim, de meu pai. Recebam como herança o reino Malchut, que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Esta passagem, preservada nos mais antigos códex, nos mais antigos pergaminhos das Boas Novas, refletem um conceito do plano divino, do Eitzah, sobre a nossa pré-existência, destacando que o reino de Deus, o Malchut Elohim, foi preparado antes da fundação do mundo. Já na Besorá Tová, na Boa Nova de Yohanan, João capítulo 1, versículo 1 ao 3, nos diz, no princípio era Hadavar, era a palavra, e essa palavra estava com o Eterno, e essa palavra era um Elohim, era um ser extremamente elevado. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dessa palavra, ou seja, o Mashiach, conforme nós estamos lá no Midrash. O nome do Mashiach foi criado como um veículo, como uma ferramenta para viabilizar a criação. A criação foi viabilizada através do nome do Mashiach, através do Mashiach. O nome do Mashiach é uma palavra. Em Mateus capítulo 13, versículo 35, nós temos o seguinte, para que se cumprisse o que foi dito, está no passado pelo profeta, abrirei
Em parábolas, ou seja, em midrashim, a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Também em Yohanan, capítulo 17, versículo 24, nos diz: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde estou, para que vejam a minha glória. Que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo, conforme nós estudamos no Midrash, no início da nossa aula de hoje. Em Lucas, capítulo 15, versículo 50, nós temos o seguinte: para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo, isso já tinha sido planejado. Mordecai, capítulo 13, versículo 19, porque naqueles dias haverá tribulação tal, como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Lucas, capítulo 22, versículo 22, o Ben-Adam, o filho do homem, vai conforme o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. Yohanan, capítulo 1, versículo 14, e a palavra se concretizou, se tornou carne, assim como nós, e habitou entre nós. De forma extremamente elevada, obviamente se tratando do Mashiach. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de quem? De Caim? Dos Bnei Rocher? Não. Dos filhos das trevas? Não. Mas a imagem de seu filho, a fim de que ele seja, ou seja, as suas características, a sua identidade, elas são a nossa referência, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro filho entre muitos irmãos. Ele é a nossa maior referência como ser humano. Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 a 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele, o Eterno, antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Atos, capítulo 17, versículo 26 ao 27. Ma'aseh Talmidim. Lá nos diz o seguinte: de um só homem ele fez todas as nações, para que habitassem toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação, para que buscassem a Deus e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Em Ma'aseh Talmidim, Atos, capítulo 17, versículo 26 ao 27, está contido isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, nós temos o seguinte: aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência, o prévio conhecimento, ou seja, planejamento. O planejamento é o conhecimento prévio, é o que planeja, é o que vem antes de Deus Pai, pela obra que define, definidora, distinguidora do Ruach, do sopro do Eterno, para a obediência e para a aspersão do sangue do Mashiach Yeshua ben Yosef, pela misericórdia e Shalom vos sejam multiplicadas. Agora nós temos aqui um alerta final. Prévio conhecimento, se fala muito sobre presciência, prévio conhecimento, e aí existe muita falácia, muita desinformação. E a realidade sobre esse assunto é a seguinte: a origem dessa palavra nos textos gregos é prognosis, ok? Prognosis. E o que isso significa? No que isso implica para nós, nosso estudo? É o prévio conhecimento, também chamado de, vulgarmente em português, de presciência. É o conhecimento que precede, ou seja, que vem antes de um fato, anterior a algo. O contexto desse texto trata sobre a soberania do Eterno e da eleição que ele desenvolveu com relação aos filhos da luz e aos filhos das trevas. O que significa antes, anterior de modo geral? O que é passado? O que é um passado para o Eterno? Do mesmo modo que com relação ao presente, ou o futuro, ou o tempo, o espaço. Nada são para o Eterno. Todas as condições, todas as delimitações, assim como tempo e espaço, nada significam para o Eterno. Nada alteram, nada influenciam o Eterno. Logo, obviamente, conhecimento prévio diz respeito a planejamento. Eitzá, em hebraico, que significa plano, intenção, planejamento. É o processo que antecede, em termos de tempo, uma ação ou fato. Ou um fato. Uma vez que o Eterno é o único intencionador, planejador de todas as coisas, nada para ele é desconhecido ou poderia causar-lhe algum tipo de surpresa. Tudo que o Eterno criou funciona por meio não autônomo. Tudo está sistematizado pelo Eterno. Nada é autônomo. Nada está desprendido das ordens e das coordenadas do Criador. O tempo foi criado pelo Eterno, bendito seja, como uma importante função determinativa no mundo presente. Quando a Escritura diz que o Eterno conhece previamente, significa antes da nossa dimensão existencial. Antes da nossa dimensão existencial existir. No seu planejamento, antes da criação tornar-se um fato concreto ou físico. O Eterno não é um vidente, pois um legítimo vidente, um Navi, um profeta, vê o futuro. Uma vez que o Eterno
lhe concede tal visão através do tempo, do espaço. No entanto, para o eterno, prestem atenção. Presente, passado e futuro são completamente estáticos, como se fosse uma imagem única, sem divisão. Se o eterno visualizasse por meio ou através do tempo, ele estaria envolvido ou sujeito ao tempo ou ao espaço, quando na realidade o eterno é atemporal. O aqui, o ali, a direita, a esquerda, a lateral, o lado, a altura, a profundidade, densidade, espessura, subida, descida, longo, curto, início e fim, dentre outros. O caso é que toda e qualquer delimitação, limitação, condições de tempo e espaço, nada são para o eterno. O pretérito, o passado, se refere ao espaço, ao tempo, que delimita todas as coisas mediante a existência, cuja influência nada significa em efetividade para o eterno. E tão somente para a criação. Aí sim, nos afeta. O tempo e espaço afeta somente para nós. É um sistema que nos rege, que nos afeta tão somente, mas não para o eterno. Ok? Então isso precisa ficar muito claro. Então, o eterno não é presciente. O eterno não é um vidente. O eterno não vê o futuro, porque o eterno não está imerso no tempo e nem no espaço. O eterno determinou todas essas coisas, de início ao fim. E ele vê porque ele determinou que as coisas sejam como elas são. Que as coisas fossem como elas são. Não é uma questão de ver o futuro, é uma questão de determinar o futuro. Aí que está a questão, ok? Então, reflitam sobre isso. Pensem sobre isso. Nós temos o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso já foi predeterminado. O Eterno não vê, o Eterno escreveu. Ele vê porque ele escreveu. Ele vê porque ele estabeleceu. Ele vê porque as coisas já aconteceram para o Eterno. Presente, passado e futuro estão diante do Eterno como uma coisa só. Nós estamos contemplando o decorrer do tempo, mas para o Eterno tudo já foi ocorrido. O Eterno não trafega no tempo e espaço. Tudo está diante dele como uma coisa só. Ele é atemporal. Então, vão adorar a besta todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos. Não adianta, se não está escrito, o que foi escrito precede o que vai acontecer. O planejamento é o que antecede o que vai ocorrer. Foi determinado. Eles não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, os filhos das trevas, que inclusive foi morto desde a fundação do mundo. Então isso aconteceu antes. Efésios capítulo 2, versículo 10, nessa carta o Rabino Paulo nos diz o seguinte: pois somos a criação de Deus, realizada através do Mashiach Yeshua ben Yosef, para fazermos boas novas, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 3, nós temos o seguinte: pois em certo lugar ele disse assim do sétimo dia. Ele contemplou no sétimo dia de todas as obras que ele fez. E ainda nesse lugar nunca entrarão no meu local de contemplação. Portanto, restando entrar alguns nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as Bessorot, as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Comenta também o Rabino Paulo: não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraham foram tornados os filhos, todos filhos de Abraham. Ao contrário, por intermédio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados como os descendentes de Abraham. Pois foi assim que a promessa foi declarada: no tempo certo verei novamente, e Sará dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Revicá e de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaac. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem, ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que no planejamento de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, ou seja, não muda o planejamento. Não muda. Não por causa das obras, não tem nada a ver conosco, mas sim por aquele, ou seja, por meio daquele que chama, foi ele dito: o mais velho servirá ao mais novo. Isso que foi determinado anteriormente. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei Esaú e Esaú. Que conclusão podemos tirar? Caso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder.
e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia, o Eterno, de quem deseja, e endurece o coração, obstina o coração de quem quer. Então, toda a predeterminação do Eterno, toda a eleição foi previamente determinada por Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja. Não há nada que se possa fazer. Não há nada que se possa contestar sobre isso. Então, é necessário que nós venhamos analisar todos os dias quem nós somos. Se nós somos filhos da luz ou se nós somos filhos das trevas. Agora que nós sabemos a origem de todas as coisas, agora que nós já sabemos que é necessário refletirmos todos os dias sobre a nossa identidade, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, o que devemos fazer aqui e para onde nós vamos, nós precisamos refletir todos os dias. Esse é o padrão pelo qual os filhos da luz devem refletir e agir todos os dias, aplicar esse conhecimento todos os dias. Como é que uma pessoa sabe que verdadeiramente ela é uma eleita do Eterno? Uma eleita para a glória, para a kavod do Eterno. Nós temos em Lucas, capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Adon, Adon, Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? O Mashiach falou isso. O Mashiach também disse: se vocês me amam, obedecereis às mitzvot dos mandamentos. Capítulo 14, versículo 15. Ele também disse, em Yohanan, João capítulo 15, versículo 10. Se obedeceres os mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens, ou seja, os mandamentos, as mitzvot, do meu Pai, e permaneço em seu amor. Na primeira carta do Rabino João, capítulo 2, versículo 4, nós temos: aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece os seus mandamentos, os seus mitzvot, é mentiroso, e a verdade não está nele. No versículo 15, no versículo seguinte, diz assim: mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma, ou seja, dessa maneira, nesse padrão, sabemos que estamos nele. Essa é a forma de você saber se você é um eleito do Eterno ou não. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, cometendo o quê? Desvio dos mandamentos. Mas toda pessoa que continua, toda pessoa que inclusive continua no pecado, não viu, nem tampouco o conheceu. No capítulo 3, versículo 22, também da primeira carta do Rabino Yohanan, João, nós temos o seguinte: e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos os mandamentos, as mitzvot, e fazemos o que lhe agrada. No versículo seguinte, no versículo 24, diz o seguinte: todos aqueles que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Ruach, pelo sopro divino que ele nos otorgou. No mesmo capítulo da primeira carta de Yohanan de João, capítulo 5, versículo 3, nós temos o seguinte: porquanto nisso consiste o amor de Deus, o amor a Deus, que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Em Sefer Galut, o livro da Revelação, nos diz o seguinte, capítulo 12, versículo 17: então irou-se tremendamente o dragão, a besta, contra a mulher, e partiu para atacar o restante de sua descendência. Quem são essa descendência? Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho do Mashiach Yeshua ben Yosef. E assim, o dragão, a besta, se colocou em pé sobre a areia do mar. No mesmo livro da Revelação, Sefer Galut, diz o seguinte, capítulo 14, versículo 12, para finalizar: aqui está a perseverança dos tzadikim, dos íntegros, dos distinguidos do Eterno, aqueles que obedecem os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e permanecem fiéis ao testemunho do Mashiach Yeshua ben Yosef. Então, meus amigos, aqui está todo o padrão, todo o método, não meu, não seu, não nosso, mas do Tanar, da Torá, da Constituinte Divina, que o Eterno estabeleceu para que nós possamos refletir todos os dias e aplicarmos todos os dias na nossa conversão diária, no nosso retorno ao Eterno diário. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer comportamento, nós devemos pensar: quem é o Eterno? Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão? O que nós devemos fazer? Conforme a Torá estabeleceu. E os resultados serão de brachot, de bênçãos para nós. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Shalom a todos. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Deixem Shalom Mashiach ben Yosef. Amém e amém. Tem mais, pessoal? E não deixem, pessoal, por favor, de clicarem no link da nossa vaquinha. Nós estamos nos estabelecendo como sinagoga física nas imediações de Nilópolis, Rio de Janeiro, e nós precisamos das suas doações, das suas contínuas doações financeiras para que nós possamos pagar todas as despesas da nossa locação aqui nas imediações de Nilópolis, Rio de Janeiro, como sinagoga física, para recebermos todos vocês de braços abertos. Que o Eterno possa abençoar as doações de todos vocês, a vida de todos vocês. Beshim Mashiach ben Yosef. Amém e amém.